Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando em mais um final de semana desastroso do filme Coringa 2 e também da chegada de Sorria 2. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings, inclusive hoje eu vou tentar soltar um vídeo por lá também, mas vamos falar a respeito do grande lançamento do final de semana, Sorria 2, que é um filme de terror, né, que tá chegando. Eu não assisti o primeiro, não foi um filme que me interessou tanto assim, mas o filme conseguiu manter o mesmo patamar do seu antecessor, que foi um filme extremamente bem sucedido. O filme teve uma abertura de 23 milhões de dólares, com um orçamento um pouco alto, né, para um filme de terror. É um filme da Paramount Pictures que não tá num excelente momento, né? O filme custou 28 milhões de dólares e teve uma abertura, como eu disse, de 23 milhões, mas ao redor do mundo inteiro o filme já chega a 46 milhões de dólares. Então é o cenário praticamente ideal, né, com exceção desse aumento aí no orçamento entre o primeiro e o segundo filme, porque como eu sempre falo aqui pra vocês no decorrer dos vídeos, né, o ideal é que um filme faça pelo menos o seu orçamento no primeiro final de semana, ou até o dobro do orçamento. O dobro do orçamento já é sensacional, porque já é quase uma garantia que o filme vai se pagar. Então o filme chegar a 46 milhões com orçamento de 28, já é praticamente garantido que ele vai ser lucrativo para Paramount, um estúdio que está precisando de forma urgente aí, né, de franquias bem-sucedidas. Aqui eu fiz um comparativo entre os dois filmes, o primeiro de 2022 e agora o segundo de 2024. Franquias de terror sempre soltam filmes, né, de forma mais rápida, e o primeiro filme abriu com 22 milhões, enquanto esse segundo abriu com 23 milhões de dólares. O primeiro chegou a fazer 217 milhões com orçamento de somente 17, então agora a gente viu um aumento de 17 milhões para 28 no orçamento e uma abertura aí de 46 milhões. Não sei se o filme vai ter potencial para chegar aos mesmos 217, aí vai depender da aceitação, vai depender do segundo final de semana principalmente, e é óbvio que eu vou trazer esse comparativo no final de semana que vem. Então a gente vai acompanhando aí no decorrer das semanas. Pode ser que Sorria 2 seja mais um daqueles filmes de terror que passa um final de semana no top 5 e depois já some, né, com quedas bem altas, ou o filme pode ter uma longevidade um pouco maior, dependendo da aceitação. Na segunda posição ficou o filme Robô Selvagem, com mais uma queda sensacional, com mais uma queda extremamente positiva de somente 28%, e o filme trouxe mais 10,1 milhões de dólares. O filme está se tornando muito bem sucedido, não teve um final de semana, né, de abertura grandioso, mas as quedas estão sendo tão baixas que o filme está ganhando na longevidade. Não só na longevidade, como também no orçamento de 78 milhões de dólares, então o filme não precisa trazer tanto dinheiro assim. Se fosse um filme da Disney, por exemplo, com orçamento de 200 milhões, esse filme já poderia ser considerado um fracasso, né, porque ele dificilmente conseguiria atingir os 400, 500, até 600 milhões que muitas vezes um filme da Disney precisa ter, né, para se tornar lucrativo. E o filme com orçamento próximo dos 80 milhões já está chegando à marca dos 200 milhões, e com a aceleração que ele vem trazendo, né, com o volume de dinheiro que ele está trazendo todo final de semana, é provável que ele fique na casa dos 250 a 300 milhões no final da sua corrida. Já tem uma, se não me engano, já tem uma sequência confirmada para esse filme, o que é um bom sinal, né? Porque muitas vezes animações fazem mais dinheiro no segundo filme do que no primeiro, porque eles têm todo esse tempo entre o primeiro e o segundo para as pessoas assistirem o filme original. Então o filme merece, né, toda essa atenção que está ganhando, e eu espero que seja um sucesso ainda maior. Se bater a casa dos 300 milhões, para mim vai ser uma marca muito boa. Os cinemas estão precisando, né, de grandes sucessos, e esse filme merece, né, esse reconhecimento. Na terceira posição ficou o filme do palhaço, não o filme do palhaço que deveria estar na primeira posição ainda, né? Sejamos sinceros, se o filme do Coringa tivesse com uma performance parecida com a do primeiro, provavelmente ele ainda estaria na primeira posição. Esses outros filmes não estariam nem chegando perto, né? A gente tem vários filmes aí com sorrisos, digamos assim, no top 5. Tem o Terrifier, que é um palhaço, tem o filme Sorria 2,
Tem o filme do Coringa, tem o filme do Beetlejuice, né, que não é literalmente um palhaço, mas se veste ali mais ou menos como um palhaço também no filme. E o filme que, na verdade, caiu da primeira para a terceira posição é o Terrifier 3, né? O filme tá surpreendendo todo mundo, já bateu o segundo filme, que teve uma performance surpreendente, então esse filme tá detonando nas bilheterias, né? Muitos estúdios quiseram fazer parcerias ali com Damien Leone para lançar o segundo ou terceiro filme, eu não me lembro quando essas negociações aconteceram, mas ele não aceitou porque ele tem o direito, né? Ele tem os direitos ali do Art the Clown e também os direitos do Terrifier, então ele não aceitou. Espero que ele esteja ganhando bastante dinheiro com isso e que isso sirva de lição para outros criadores não fecharem parcerias na correria ali com grandes estúdios, dando assim, né, o copyright ali, digamos assim, dessas propriedades. Tomara que isso sirva, né, como eu falei, para outros criadores fazerem coisas semelhantes. O filme está tendo uma performance muito boa, já chegou a 38 milhões de dólares com um orçamento de somente 2. Está cada vez mais raro a gente ver esses filmes que conseguem múltiplos muito grandes, né, fazendo aí 20, 30 vezes o seu orçamento, e o filme ainda está na terceira posição. Ele não teve uma queda muito significativa, né, foi uma queda de 51%, que não é uma queda alta para um filme de terror, ou seja, o filme ainda está despertando interesse de outras pessoas que não assistiram no primeiro final de semana. Porque uma coisa que costuma acontecer bastante, né, com os filmes de terror é que existe aquela fandom um pouco mais limitada, existe uma parcela das pessoas que gostam desses filmes que vão assistir normalmente no primeiro final de semana e depois não assistem mais, né? Então dá uma enxugada muito rápida nas bilheterias, então uma queda de 51% é uma queda brilhante, né, para um filme como esse. E aqui só para vocês verem o comparativo entre os três filmes do Terrifier, o primeiro filme de 2016, né, custou 55 mil dólares e fez 419 mil dólares, então um resultado bem fraco, mas o filme ganhou um cult following ali, né, virou um filme muito famoso no underground, né, digamos assim, muitas pessoas estavam assistindo, aí o segundo já trouxe esse sucesso do primeiro, como eu falei pra vocês, né, o filme pode ganhar muita popularidade entre o primeiro e o segundo filme, aí o segundo fez 15 milhões de dólares, ou seja, fez mais de 30 vezes o que o primeiro fez, e agora o terceiro filme está tendo um resultado muito melhor, já chegou a 38,8, praticamente 40 milhões de dólares, com um orçamento de somente 2. E na quarta posição, lembrando que depois do top 5 eu vou falar do filme do Coringa, então não percam, eu sei que muitas pessoas não assistem o vídeo até o final, não percam, porque o resultado do filme do Coringa está sendo pior ainda do que muitas pessoas imaginam, né? Na quarta posição ficou o filme do Beetlejuice, né, que é Os Fantasmas Ainda Se Divertem. O filme chegou a 434 milhões de dólares, que é um resultado muito bom, principalmente considerando, né, que pode não parecer um resultado muito bom, mas a maioria do dinheiro veio dos Estados Unidos, ou seja, o dinheiro dos Estados Unidos não dá para dizer que é mais valioso, mas é mais valioso para o estúdio, porque o estúdio fica com uma parcela maior, porque os gastos com distribuição, a participação que eles dão para salas de cinema, eles economizam um pouco nesse lado, né? Então eles acabam ganhando cerca de metade do valor. Então o filme já se pagou, o filme já está sendo lucrativo para a Warner, o filme já justifica, né, um terceiro, um possível quarto filme, porque mostrou que pelo menos em território americano o Beetlejuice ainda tem muita força. Então o potencial para um possível terceiro filme, isso se eles não fizerem um trabalho bom, né, porque sempre existe a possibilidade do filme conquistar pessoas numa Netflix da vida, e aí mais gente do mercado internacional voltar para assistir o terceiro filme. E aqui só mantendo vocês atualizados, os últimos filmes, né, do Tim Burton, desde Sweeney Todd em 2007, muitos remakes, né, muitos filmes de outros criadores que o Tim Burton acabou fazendo, e agora a gente tem Beetlejuice com 434 milhões, sendo de longe, né, a segunda maior produção dele depois do Alice no País das Maravilhas, pelo menos nesses últimos anos. Óbvio que ele fez o Batman lá de 1989, né, então ele já tinha outros filmes de grande sucesso também. Aqui o comparativo entre os dois filmes, o sucesso desse segundo filme está sendo comparável ao sucesso do primeiro filme, no ano de 1988, porque o filme fez 4, 5 vezes o seu orçamento, e agora a gente está vendo esse segundo filme indo para o mesmo caminho.
E aqui só atualizando vocês mais uma vez, né, talvez eu não mantenha esse quadro no próximo final de semana. Aqui são os filmes da Warner que tiveram aberturas semelhantes à abertura do Beetlejuice, só para vocês verem como o mercado internacional é importantíssimo. Muitos desses filmes fizeram na casa de 800, 700, 600 milhões, enquanto o filme do Beetlejuice está lá atrás, só que com uma performance muito boa em território norte-americano. E na quinta posição, um aumento que vocês podem achar um pouquinho esquisito, mas um aumento de 1.699% para o filme Todo o Tempo que Temos, que abriu com 4,1 milhões de dólares, mas na verdade ele não abriu, né? Porque ele tinha tido uma abertura muito limitada no final de semana passado. Eu não gosto tanto assim, eu acho que eles não deveriam utilizar esses números, porque isso acaba confundindo um pouquinho os percentuais. Você olha aqui, parece que o filme fez um valor absurdo, mas na verdade não. Ele teve um aumento de salas considerável, um aumento de cinemas, né? O alcance do filme foi muito maior. Porque o filme tinha tido uma estreia em 5 salas, em 5 locações, né, e ele foi para 980 e 985 cinemas. Ainda é muito pequeno, né, para vocês terem uma ideia. A maioria das aberturas é em mais de 2.000, 2.500 ou até 3.000 cinemas. A estreia do Coringa foi em 4.000 e tantos cinemas, então foi uma abertura gigantesca. Mas só para explicar para vocês, né, para não causar uma estranheza, esse valor, né, esse aumento absurdo entre um final de semana e outro, e não é o final de semana de estreia. Eu tô deixando a estreia ali no canto, né, aquele balãozinho de novidade, porque é a primeira vez que aparece no top 5 e é a primeira vez que o filme está em um volume de salas suficiente para aparecer em uma lista como essa. Mas o cenário não é tão bom, né? O filme é da A24, que não costuma ter um alcance internacional muito grande, e o filme custou entre 10 e 20 milhões, eu não consegui encontrar um orçamento cravado. Eu vi várias reportagens, algumas falam 10, outras falam em torno de 20, né? Mas nenhuma fala, ó, o filme custou isso e ponto final. Então eu coloquei no meio do caminho 15 milhões de dólares, o filme só fez 4 até o momento, né? Então a menos que ele continue conquistando salas, parece que o filme é muito bom, né? Um filme do Andrew Garfield com a Florence Pugh, né? Então eu acho que é um filme que vai conquistar o público de alguma forma, seja na sala de cinema, seja em uma plataforma de streaming posteriormente. E agora vamos dar uma olhada no filme do Coringa, que eu sei que é o que muitos de vocês querem ver, né? Quão desastroso foi o terceiro final de semana do filme do Coringa, e foi muito desastroso. A queda, eu tinha feito 2 quadros na semana passada, trazendo as piores quedas, né? Tanto em filmes que estrearam em mais de 3.000 cinemas, quanto em filmes de super-herói, né? E o Coringa continua na liderança dos 2 quadros. Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem o filme do Coringa com uma queda de 69% do segundo pro terceiro final de semana. O filme já saiu do top 5 e trouxe cerca de 2 milhões de dólares somente. O filme caiu de 37 milhões na estreia, que já foi uma estreia ridiculamente baixa, caiu de 37 para 7 milhões de dólares. Com certeza a queda mais surpreendente do ano, né, em termos percentuais, e agora de 7 para 2, mais uma queda absurdamente baixa, né, em termos percentuais. Obviamente uma queda de 5 milhões não é uma queda tão assustadora assim, mas de 7 para 2 é uma queda muito alta. E o filme chega a somente 56 milhões de dólares em território americano. Lembrando que o primeiro filme foi por bastante tempo o filme R-rated, ou um dos filmes R-rated mais bem sucedidos da história dos Estados Unidos. E agora o filme não vai chegar nem possivelmente a 60 milhões de dólares, não vai chegar nem próximo dos 100 milhões de dólares. A única salvação mínima para esse filme, né, para o filme não estar entre os maiores desastres de todos os tempos, é que o filme teve um resultado minimamente satisfatório internacionalmente comparado com o mercado norte-americano, porque ele fez 135 milhões no mercado internacional contra 56 no mercado norte-americano, ou seja, 70% do dinheiro que o filme trouxe foi no mercado internacional, e mesmo assim ele não conseguiu chegar à marca dos 200 milhões de dólares em 3 finais de semana. Provavelmente vai chegar, né, nos próximos, deve chegar ao fim da sua corrida em torno de 220, 230 milhões ou até menos do que isso.
Então, realmente não tem explicação para esse desastre do Todd Phillips. Além do que eu falei lá no meu outro canal, eu vou colocar na verdade um vídeo aqui do lado para vocês darem uma olhada. Eu fiz uma análise a respeito desses filmes que, na minha opinião, o diretor tenta prejudicar o estúdio vai lá e obriga o cara a fazer um filme, e ele fala o seguinte: bom, eu vou fazer o filme, mas já que vocês estão me obrigando, eu vou fazer um filme para prejudicar vocês, né? Parece que é isso que aconteceu com a franquia do Matrix no quarto filme, e agora com o filme do Coringa 2. Já tinha acontecido, né, com o filme Gremlins 2 do Joe Dante, que foi um exemplo que eu já tinha lido anos e anos atrás, então eu me lembrei lá para fazer o vídeo. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu fiz um vídeo bem completo a respeito desse assunto. Deem uma olhada aqui, tá lá no meu canal Guerra dos Streamings. Mas vamos ver, né, quão ruim foi essa queda de 70% depois de uma queda de 81%. Então aqui o filme do Coringa caiu 69%. Sexta-feira 13, que era o segundo colocado, caiu 53%, então uma queda infinitamente menor. Halloween Ends, 49%. As Marvels, 37%. Mortal Engines, 41%. E Five Nights at Freddy's, 52%. Então aqui, nenhum filme caiu mais de 55%. Para vocês verem, quando um filme tem uma queda muito grande, o filme teve uma estreia, despencou, o filme dificilmente vai despencar novamente, porque o grosso ali do valor ele já perdeu. Mas não, o filme do Coringa falou: segura minha cerveja aqui que eu vou conseguir de novo. O filme tá praticamente batendo recordes negativos com relação a essas quedas. E você pode estar pensando: ah, mas nenhum desses são filmes de super-herói, tirando o filme das Marvels. Vamos dar uma olhadinha nos filmes de super-herói. Então vamos, aqui a gente tem de novo o Coringa na liderança, com 69%. Aí o filme das Marvels com 37%, o Morbius com 53%, o filme do Flash com 65%, só que a queda do Flash tinha sido quase 10% melhor do que a queda do Coringa. Agora o filme Fênix Negra com 62% e o Esquadrão Suicida com 54%. Então tem literalmente 3 filmes da Marvel, 3 filmes da DC, né, nesse meio, e o filme do Coringa reinando supremo. E o comparativo entre os dois filmes já virou praticamente uma piada a essa altura, né? Não dá nem para citar os filmes na mesma frase, porque o primeiro fez praticamente 1,1 bilhão de dólares, enquanto esse não chegou nem a 200 milhões. E aqui eu fiz o quadrinho da estreia de cada filme da DC, desde o lançamento de Homem de Aço, e eu decidi trazer para vocês também o valor real, né? O valor final da bilheteria de cada um desses filmes, para vocês darem uma olhada em como o universo DC despencou. Óbvio que o universo Marvel também teve uma queda considerável, né? Mas a queda do universo Marvel não foi tão acentuada assim. E eu diria que de todos esses filmes, se vocês olharem, eu diria que somente 4 de todos esses filmes da DC tiveram resultados surpreendentes de forma positiva. Eu diria que somente Mulher Maravilha, Coringa, Aquaman e Esquadrão Suicida, o primeiro Esquadrão Suicida, tiveram resultados surpreendentes de forma positiva, porque Homem de Aço não teve um resultado surpreendente, o filme ficou ali na casa dos 680 milhões, que não foi um resultado ótimo. Depois Batman vs Superman, os fãs da DC podem negar, mas a maioria deles falavam que o filme faria 1,2, 1,5 bilhão de dólares, Liga da Justiça também, e dali em diante a maioria dos filmes simplesmente flopou. Então 4 filmes dá pra gente dizer, pô, surpreendeu, né? Esquadrão Suicida com 700 e poucos milhões, depois Mulher Maravilha na casa dos 800 e o Aquaman e o Coringa acima de 1 bilhão de dólares. E eu sei que alguns de vocês podem estar torcendo o nariz, mas e o filme do Batman, do Robert Pattinson? Não diria que surpreendeu positivamente, porque tem 2 filmes do Batman bilionários, né? Inclusive tem filmes do Batman nessa franquia do universo da DC, que fez mais de 800 milhões de dólares e decepcionou nas bilheterias. Então um filme do Batman com 700 e tantos milhões ali não é também um número surpreendente, não é uma bilheteria ruim, é um resultado satisfatório, é um filme bem sucedido, né, o Batman do Matt Reeves, mas não diria que foi uma surpresa, nossa. E eu sei porque eu sempre acompanho as conversas em torno desses assuntos, muita gente estava esperando que o filme do Batman batesse de novo a marca de 1 bilhão, o fato que os 2 últimos filmes do Christopher Nolan conseguiram fazer. E aqui o quadro das principais decepções de filmes, né, de histórias em quadrinhos. A gente tem Morbius com 167, Fênix Negra com 252, Lanterna Verde com 237,
Aves de Rapina com 205, o filme das Marvels com 206 e agora Coringa com 191. E como eu disse, o filme do Coringa só não tá lá atrás, inclusive nessa lista, por causa do mercado internacional. Só para vocês terem uma ideia, né, numa comparação direta, o filme das Marvels fez mais de 6 milhões no terceiro final de semana, enquanto o filme do Coringa fez somente 2. Então a desaceleração do filme foi muito mais rápida do que os piores filmes de super-heróis. E aqui uma correçãozinha bem rápida, eu não tinha incluído nessa lista, essa é a lista, só explicando para vocês, das principais quedas de um filme para o outro em termos de valores, né? Porque eu estava considerando quanto um filme fez e aí quanto a sua sequência fez, né? Só que na minha cabeça, eu não sei porque o Star Wars Episódio 7 tinha feito 1,6 bilhão de dólares, mas na verdade o filme fez 2 bilhões, né? Então eu nem considerei o filme, eu acho que eu confundi com a bilheteria dos Vingadores, né? Que é em torno de 1,6 do primeiro filme dos Vingadores, e a Era de Ultron, porque a Era de Ultron tem uma bilheteria semelhante à dos Últimos Jedi, mas só corrigindo, alguns de vocês me corrigiram, mandaram pra mim inclusive no inbox, obrigado aí, vocês sabem quem são, né? Eu não anotei o nome das pessoas, mas eu coloquei aqui na lista e entrou na verdade na segunda posição, né, atrás do filme As Marvels, que teve uma diferença de 925 milhões para o filme Capitã Marvel. Depois, Os Últimos Jedi, uma diferença de 737 milhões. Então, mesmo que o filme tenha feito 1,3 bilhão, o seu antecessor fez 2 bilhões, um resultado muito bom. Alice, Através do Espelho, teve uma queda de 726, Aquaman, uma queda de 713, Avatar, uma queda de 602, depois, Velozes e Furiosos 9, uma queda de 510, Transformers, uma queda de 499, e o filme do Coringa provavelmente no final da sua corrida vai ocupar a posição de número 2, justamente porque a queda até o momento é de 880 milhões de dólares. Lembrando que muitos desses outros filmes têm explicações, né? O filme do Coringa, eu diria que é um dos poucos que não tem, né? O filme do Coringa foi um filme solo, foi um filme barato, foi um filme que veio de um diretor lá, o Todd Phillips, não teve uma mudança de diretor, não teve uma mudança de universo, né? Não teve uma queda considerável aí no hype. O filme do Coringa 2 foi simplesmente um desastre porque as pessoas rejeitaram o filme. E pela primeira vez o filme Deadpool e Wolverine não evoluiu, ou pelo menos evoluiu muito pouco, então esse provavelmente é a última vez que eu vou falar a respeito desse filme. O filme dos Minions e Divertidamente 2 também não evoluíram de forma considerável. E a gente vai pro top 5 de 2024 em território norte-americano. Divertidamente 2 com 652, Deadpool e Wolverine, Meu Malvado Favorito 4, Os Fantasmas Ainda Se Divertem e Duna Parte 2. E no mercado mundial, mais ou menos a mesma lista, Divertidamente 2 com 1,6 bilhão, Deadpool e Wolverine com 1,3, Meu Malvado Favorito com 963, Duna Parte 2 com 711 e Godzilla vs Kong, O Novo Império. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do terceiro final de semana do filme do Coringa. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve. Perdão aí que a bateria da câmera tá literalmente acabando.